Sim, meus amigos, eu sou o Vinícius e você está na Semana dos X-Men. Yeah! Yes! Uhul! Como vocês podem ver, eu tô devidamente trajado, né? Com aquela camiseta da Renner que o planeta inteiro tem, né? Galera, esse projeto da Semana dos X-Men reúne 3 canais do YouTube. O meu canal, né, o Dois Quadrinhos, o Central HQs, que é o canal do Fernando, e o Zero Hora, que é o canal do Conema. Eles são todos amigos meus. A ideia é que durante essa semana vocês tenham um vídeo por dia dedicado aos nossos queridos mutantes. Mas Vinícius, é alguma data especial dos X-Men, cara? Que legal! Na verdade, não. Todo mundo aqui gostava dos X-Men, a gente tinha encadernado os X-Men na coleção. Aí, vamos fazer X-Men, tá? Não te empolga muito. Cada canal vai contribuir com 2 vídeos. O canal do Fernando vai ficar com as fases mais clássicas, eu vou ficar com as fases intermediárias e o Conema ele vai ficar com as fases mais atuais, beleza? Bom, hoje o assunto são os novos X-Men de Grant Morrison. Galera, antes de começar, eu acho que é bacana contextualizar. Em meados dos anos 2000, Grant Morrison, esse simpático carequinha, ele já era um roteirista muito conhecido pelos seus trabalhos na DC Comics. Ele já tinha escrito, por exemplo, Batman Asilo Arkham, Homem-Animal, teve também uma fase muito elogiada pela Liga da Justiça da América, só que num determinado momento, a DC, ela vetou um projeto dele de reformulação do Super-Homem. E nisso, Morrison acabou deixando a editora e foi parar nos braços da Marvel Comics. E por lá foi dada a missão para ele de renovar a franquia dos X-Men. Bom, pessoal, eu tenho aqui em mãos o Manifesto Morrison, que saiu aqui em o X-Men Widescreen número 1. Na verdade, essa revista tem uma história, um anual dos X-Men e depois tem o Manifesto do Morrison, que consiste basicamente num texto onde ele expõe as ideias, o que ele achava dos X-Men, ele conta que ele fez toda uma pesquisa para escrever a revista, ele critica muito o visual colorido dos X-Men, tanto é que durante a fase dele, os X-Men eles vão usar uma jaqueta de couro para relembrar um pouco o filme, que antes dele assumir os X-Men, saiu o filme dos X-Men, né, X-Men número 1, dirigido pelo Bryan Singer, e foi um sucesso. Então ele procurou puxar os X-Men pra um visual parecido com o filme. E sinceramente, eu gosto da roupa colorida, mas cara, foi um acerto, assim, ficou muito maneiro. Inclusive eu tenho um busto do Wolverine com a jaquetinha de couro, olha que legal, cara. Isso aqui é um orgulho de ter na estante. Ele também critica o excesso de mutantes e o excesso de cronologia nas histórias dos X-Men. E cara, ele tá certo, assim, porque tu começar a ler X-Men é um desafio, assim, é muita coisa, são muitos personagens. Então, realmente é complicado. E no meio de tudo isso, a gente também tinha, como eu falei, o filme dos X-Men. Então tinha todo um grupo de novos leitores que queriam consumir X-Men, mas batiam de frente com essa dificuldade da cronologia, enfim. Então Morrison tentou tornar os mutantes mais acessíveis para os seres humanos normais que não leem quadrinhos. E meus amigos, ele conseguiu. Eu faço parte desse grupo de leitores confusos que só conseguiram ler X-Men quando Morrison começou a escrever. Então, em 2001, estreia E de Extinção, o primeiro arco dos X-Men escrito pelo Morrison. E galera, ele já começa chutando o pau da barraca. Ele cria uma nova vilã chamada Cassandra Nova, que é a irmã gêmea do Xavier. E essa mulher, ela usa um sentinela para destruir Genosha. O Morrison usa ela basicamente para reduzir a população mundial de mutantes. De 16 milhões, eles passam para 700 e poucos. Assim, foi um massacre. E ao longo desse começo, os X-Men vão enfrentar essa vilã. Bom, essa fase ela teve ao todo 6 encadernados. E eu vou começar citando os pontos negativos. O primeiro deles é a arte, porque às vezes a gente tem Frank Quitely desenhando os X-Men, que é um desenhista assim incrível, né? Na minha opinião é um dos melhores desenhistas em atividade nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo a gente tem Igor Corday desenhando os X-Men. Aí, cara, aí é pra forçar a amizade, né? Putz, sério, minha avaliação do desenho do cara é terrível. Eu acho que faltou planejamento pra Marvel pra escalar um desenhista que conseguisse cumprir os prazos. No caso, eles escalaram o Igor Corday pra desenhar, pra revista não atrasar e não dar multa nem nada. E o segundo ponto negativo é que eu acho que a revista ela decai muito em questão de qualidade. Ela começa muito bem aqui no E de Extinção e no Imperial, os dois primeiros encadernados. Depois tem o Novos Mundos, que é legal, assim, ela foca um pouco no Wolverine, também surge um personagem novo. E quando chega na Rebelião no Instituto Xavier, é um ápice, assim, cara, é demais, assim. É um arco onde os alunos, eles resolvem tomar a Escola Xavier. Também tem os lances deles usando drogas pra aumentar os poderes. Cara, é demais, assim. Só que a partir daqui, meu amigo, o negócio desanda, assim, de um jeito terrível. Especificamente aqui no Planeta X, o Morrison, ele consegue acabar com 2 personagens na mesma história. Eu não posso falar muito pra não soltar nenhum spoiler, mas pra mim ele consegue cagar 2 dos personagens que eu mais gostava. Embora aqui ainda tenha um lance legal. Tem algumas ideias boas que eu acho que funcionaram, mas tem outras que foram
Cara, terríveis, terríveis. Aí depois a gente tem o Ecos do Amanhã, que basicamente fecha toda a fase do Morrison. Ele retoma muita coisa que ele trabalhou ao longo de todas as edições. Eu não acho tão horrível quanto muita gente fala, assim, mas é mediano, assim, não se compara ao começo da fase. Mas também a fase dele teve pontos muito positivos. Ele trabalhou muito a questão da ficção científica e não se focou tanto no heroísmo dos X-Men. Ele também criou as mutações secundárias, aquele lance da Emma Frost virar diamante. Foi bacana ver os adolescentes usando drogas na escola para aumentar os poderes, foi um lance interessante. Ele também trabalhou alguns conceitos que já estavam estabelecidos nos X-Men de um jeito legal, como por exemplo a questão dos mutantes serem uma raça que vai suplantar a humanidade. Ele apresenta isso de um jeito muito bacana. Também ele trata a Escola Xavier bem como escola, tem aluno, é muito legal de ver isso. Embora não tenha sido ele que criou esse conceito, mas ele trabalhou de um jeito legal. Ele também teve uma sacada muito boa sobre o Wolverine, né? Porque o Wolverine, ele é a arma X. Só que aí o Morrison transformou esse X num 10, um X romano. Portanto, existiam outras armas, existiam armas que vieram antes do Wolverine e armas que vieram depois, então, e ele acaba enfrentando elas durante a história. Como ninguém nunca tinha se dado conta disso, sério, que sacada legal. Ele também criou mutantes que eu gosto muito, como o Bico, a Angel, criou o John Sublime, tinha também alguns caras que, tipo, acho que uma milícia que usava partes de mutantes para tentar ganhar poderes. Bom, e para finalizar o vídeo, aqui nesse livro, Super Deuses, que é um livro escrito pelo Morrison, é meio que uma autobiografia do Morrison, onde ele também conta a história das histórias em quadrinhos. Aqui ele cita que no começo da fase dele nos Mutantes, ele tinha bastante liberdade criativa. Então ele conseguia fazer várias coisas, ele tinha tranquilidade para criar. Só que com o passar do tempo, ele começou a ter alguns problemas com os editores, e aos poucos a liberdade dele foi sendo cortada. Então ele disse que ele se sentia muito preso na Marvel e não via a hora de voltar pra DC. Então eu queria parabenizar a Marvel por perder um gênio dos quadrinhos, cara. Porque imagina o que mais o Morrison podia ter feito na Marvel. É que eu sou meio Marvete, então, enfim. Eu recomendo muito que você leia essa fase do Morrison pelos X-Men. Tu não vai se arrepender. Como eu disse, são 6 encadernados ao todo que a Panini lançou. No caso, a Panini primeiro lançou na revista mensal dos X-Men, depois lançou encadernados, que seriam capa cartonada, que nem esses aqui. Embora eles estejam meio complicados de achar. Mas a boa notícia é que a Salvat também tá lançando. Ela lançou o E de Extinção, e eu acho que vai lançar depois o Imperial, porque um é sequência do outro, né? Então, obrigatoriamente, eles teriam que lançar. Enfim, foi um momento muito marcante na história dos X-Men, tanto é que tá entre as melhores fases de todos os tempos, se tu procurar em qualquer lista, e vale a pena ler isso aqui. Sim, meus amigos, termina o primeiro videozinho da semana dos X-Men. Fica o link dos últimos programinhas aqui do canal, tá? Um vídeo de pickups sobre os quadrinhos de março, um vídeo onde eu levanto uma questão: o que te leva a comprar um quadrinho? E o último vídeo sobre os 10 melhores quadrinhos publicados na última década nos Estados Unidos. E eu queria muito agradecer ao meu amigo Guilherme Smith, do blog Splash Pages, que me ajudou a fazer essa pauta, que ele é o maior conhecedor de X-Men que eu já vi na vida. O cara leu todas as edições de X-Men já publicadas, então ele foi me ajudando ali a montar essa pauta. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pro Splash Pod, um podcast que eu gravei com ele sobre as mudanças de uniforme nos quadrinhos. Beleza, galera? Até o próximo vídeo aqui no canal. E aí agora tu vai pro canal do Conema ou do Fernando, que em breve vai ter um videozinho lá, beleza? Tchau!